Como converter o watts em amperes? Convertendo o watts em amperes a uma voltagem fixa. Encontre uma tabela de conversão para usos específicos, como na fiação doméstica ou automobilística. Há valores precisos de voltagem que devem ser usados. Como eles são sempre os mesmos, é possível construir uma tabela que compare valores em watts a outros em amperes. Essas tabelas costumam se basear nas equações que relacionam potência, amperagem e voltagem em um dado circuito. Se você planeja usá-las, elas podem ser encontradas na internet. Lembre-se sempre de usar uma tabela contendo a voltagem fixa correta. Por exemplo, uma casa pode ter as opções 220V ou 110V em K. Mas um carro geralmente faz uso de 12V em CD. Você pode usar uma calculadora de amperagem online para simplificar ainda mais. Procure pelo valor da potência em watts que você deseja converter. Ao ter em mãos a sua tabela, você poderá procurar o valor que está buscando. Haverá uma coluna denominada potência ou watts. Comece nela e encontre o valor exato do circuito com o qual quer trabalhar. Encontre a corrente correspondente em amperes. Depois de ter encontrado a medida em watts na coluna de potência, siga a mesma linha até encontrar os valores de corrente e amperagem. Pode haver várias colunas diferentes, sendo importante ler o título de cada uma delas para ter a certeza de ter obtido o valor correto. Ao encontrar a coluna de amperagem, confira o valor para garantir que está na mesma linha que o valor em watts. Calculando a amperagem com watts e a voltagem em CD, encontre a potência do circuito. Procure por um rótulo no circuito em questão. A potência estará mensurada em watts. Esse valor mede a quantidade de energia usada ou produzida em um tempo determinado. Por exemplo, 1 watt igual a 1 joule, 1 segundo. Esse valor é necessário para calcular a corrente, medida em amperes, ou amps, de forma abreviada. Encontre a voltagem. A voltagem representa o potencial elétrico de um circuito e também deve ser listado em um rótulo, junto à potência. Ela é criada porque um dos lados do circuito está repleto de elétrons e o outro quase vazio. Isso faz com que um campo elétrico, voltagem, exista entre os dois extremos. Essa voltagem, por sua vez, faz com que a corrente flua pelo circuito em uma tentativa de descarrega lá. Igualar as variações entre um lado e outro. Você precisa conhecer a magnitude da voltagem para calcular a corrente, ou amperagem. Defina a equação para um circuito em CD. A equação é bastante objetiva. Watts são iguais a amperes multiplicados por volts. Logo, dividir watts por volts dará a você o resultado em amperes. Amps igual a watts, volts. Descubra o valor da corrente. Ao ter feito a equação, você poderá encontrar o valor da amperagem. Finalize a divisão para obter o valor desejado. Lembrando-se de observar as unidades usadas para obter um resultado em coulombs por segundo. 1 amp igual a 1 coulomb, segundo. O coulomb é a unidade do Si associada à carga elétrica, estando definida como a quantia de carga movida em 1 segundo por uma corrente constante de 1 ampere. Calculando a amperagem com watts e a voltagem em K de fase única. Conheça o fator da potência.
Esse fator equivale à proporção entre a potência real e a potência aparente que A é entregue ao sistema. A potência aparente é sempre igual ou maior do que a potência real e, por isso, o fator sempre terá um valor entre 0 e 1. Procure pelo fator da potência no rótulo ou diagrama do circuito. Use a equação de fase única. A equação em K de fase única que relaciona volts, amperes e watts é semelhante àquela usada na CD. A diferença é a utilização do fator de potência. Amps igual a watts. FPx volts. O fator de potência, FP, é um valor sem unidade. Encontre o valor da corrente. Ao ter inserido os valores para watts, volts e o fator de potência, será possível descobrir a amperagem. Você deverá usar a unidade de coulombs por segundo. De outro modo, estará definindo a equação de forma incorreta e precisará refazer o trabalho. Solucionar uma questão com potência em K de 3 fases resultará em mais variáveis do que no caso de uma fase única. Você terá que decidir se está usando linha a linha ou, ainda, linha a voltagem neutra para calcular a amperagem com 3 fases.